Unidos. Muito bem, Alexandre Ribeiro, boa noite para o Voz Gaúcho. Olá você, amigo! Olá você, minha amiga! Aquele abraço! Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Alô Comunidade. Começo de semana e hoje, mais precisamente segunda-feira, se você está assistindo no dia seguinte, já sabe, programa ao vivo aqui sempre, nesta segunda-feira, o Brasil, agora, daqui um pouquinho mais, às 14h, enfrenta o Japão, lá nos Estados Unidos, no estádio de Houston, né? E nós vamos ter hoje aqui a presença de um cara expert em futebol. É isso mesmo, nós vamos falar sobre futebol hoje também. Vamos falar com o doutor Eliseu Santos, que tem matérias, olha, palpitantes, para você ficar com a pulga atrás da orelha. Ele diz assim, pô, vai me fazer de novo entrar em saia justa. O que a gente não faz com o doutor Eliseu Santos? Esse é o doutor da advocacia, do direito. Mas nós temos também aqui nos estúdios, quero botar o boné, a presença desse cara aqui, ó, doutor George Fernandes. É outro departamento, meu querido irmão, meu querido amigo, Andrius Pelicioli, está com o boné do doutor George Fernandes. Eu estou com o George Fernandes na cabeça, minha gente. Que maravilha, né? Mas antes de conversar com ele, quero lembrar que, como num passe de mágica, aparecendo aqui na sua tela, no Vai e Vem, 982350666. 982350666, para você que está aí ligado comigo, nos acompanhando aqui no programa Alô Comunidade. Esse é o doutor Jorge Fernandes, né, quando ele era mais jovem, né? Aparecendo na telinha agora rapidamente aí. Só que está uma danceteria aqui que é uma maravilha, né? Tá um vai e vem aqui que eu vou te contar, né? Mas o fato é o seguinte, gente, o programa está começando, está entrando no ar. E eu quero agradecer também a Miriam De Gasperi pela produção do programa, bem como também os nossos alunos, estudantes do ensino médio, que estão nos auxiliando justamente com o Laboratório de Comunicação. Muitas das pautas que temos aqui são trazidas e são evidenciadas também pelos nossos alunos, que aprendem o rádio, a TV, o jornal, a fotografia, tudo isso e muito mais para você. Com esse boné, literalmente, para o amigo, eu tiro, não o chapéu, mas o boné. Tudo bom, doutor? Como é que está o senhor? Tudo bom, meu amigo Ângelo Galardo. Isso é uma lembrança aí, um amigo muito querido. Que legal. Uma boa tarde a todos os telespectadores que, mais uma vez, no horário nobre, vamos conversar e discutir algo sobre a saúde. Pois é, doutor. Nós vivemos um momento de muito estresse, de muitas dificuldades com relação a muitas pessoas que não têm literalmente paciência. Eu sou uma delas, confesso, para o amigo, principalmente quando a gente se ressente de dor. Não é? Quando a gente sente alguma dor e as pessoas têm a dor, não apenas a dor física, mas também a dor emocional. O que o senhor tem a dizer diante de tantos problemas, tantas dificuldades que o senhor tem enfrentado, com certeza, lá no seu consultório? Meu amigo Ângelo e todos os telespectadores, essa temática do estresse, o estresse, na realidade, é uma palavra que fala mesmo a partir de compressões, né? Isso aí vem muito da física mecanicista, né? Sobre estresse, sobre pressão, sobre compressão, né? Sobre aperto, no caso assim, né? Oprimir algo. E isso foi depois adentrado ao corpo ao escopo, melhor dizendo, da medicina.
E, na realidade, fatores estressantes são uma gama de situações. Perfeito. Mas o importante é saber como o organismo em si e como nós reagimos aos fatores estressantes. Porque, na realidade, o estresse ele existe, ele está aí desde que mundo é mundo para nós, só que agora está em demasia e nós estamos vivendo, na realidade, dioturnamente, digamos assim, sob o estresse, sem saber dar a pausa adequada a nós mesmos, né, Ângelo? A nos permitir relaxar, nos permitir descansar, nos permitir dormir, que o sono recuperador ele vai aliviar e melhorar etapas mentais e físicas anti-estresse. A gente vai começar a aprender a lidar com as situações estressantes da vida. Na realidade, essa parte é o quanto o meu organismo ele reage, todo o meu organismo, desde corpo, mente, como ele reage aos fatores estressantes. Porque estão aí desde trabalho, mídias, alimentações também, o clima também, as mudanças climáticas e, obviamente, a nossa própria autoexigência para um desempenho significativo, para cumprir metas, e isso vai nos deixando sob momentos cada vez mais estressantes. E o importante é saber gerenciar isso. Perfeito. Bom, doutor Eliseu Santos daqui um pouquinho vai conversar com a gente, e a gente fala muito com o doutor Eliseu sobre essa questão do estresse também, de pessoas hipernervosas, que muitas vezes no trânsito, né, passam, enfim, a questão das leis, mas... Doutor, o senhor que trabalha, o senhor como médico, né, e tem essa trajetória, digamos assim, até mesmo transcendental, olha o termo que eu estou utilizando, né, que transcende a nossa cultura, a cultura, digamos assim, sul-americana, ou norte-americana, ou América Central, americanos, não é? Ocidental mesmo. Ocidental, ou mesmo do europeu. Mas eu falo do Oriente. Hoje, coincidentemente, o Brasil joga contra o Japão. E eu, não querendo misturar alhos com bugalhos, mas, ao mesmo tempo, fazendo um breve comparativo, doutor, a gente viu um dos jogadores do Japão perguntando se como é que vai enfrentar o Brasil e tal, e ele disse assim: olha, paciência é o que mais nós temos. Paciência, a nossa cultura é milenar, e a gente sabe o que é ter paciência. Então, estar perdendo por 1-0, 2-0, como já aconteceu, para os japoneses, para os chineses, para os orientais. Onde eu quero chegar, doutor? Não está faltando para a gente, aqui para nós, um pouco desta cultura, um pouco dessa linha de raciocínio, um pouco dessa paz que o senhor transmite, que eu sei, e eu sou testemunha disso, para os seus pacientes? A paciência, se nós tivéssemos a paz, seria melhor. Porque o ideal é a paz. A paciência, na realidade, isso é um treinamento, coisa que o oriental tem desde a cultura deles de base. Eles têm treinamento de paciência, ou seja, até o próprio Avicena, como diz, né? Aquele médico muito antigo, antes de Hipócrates é pai da medicina moderna, 50% da cura é a paciência. Temos que ter a paciência, mas esta paciência ela tem que ser desenvolvida. E só conseguimos fazer algo através de treinamento. Porque se a gente treina, vai acabar incorporando, porque a nossa cultura ocidental não tem muito isso. A gente quer, e atualmente, Ângelo e todos os telespectadores, nós estamos num momento que queremos de imediato, o imediatismo. E isso leva, obviamente, geralmente incursa em erro. Porque quando é muito rápida a decisão, quando o imediato eu preciso rapidamente para ter aquele ganho, que aparentemente é um ganho, uma alegria, mas ela é momentânea e depois ela termina.
Então, toda coisa construída através de metodologia, através de organização, vai se levar um tempo maior, obviamente, mas vai ser pautada, obviamente, num ganho satisfatório e duradouro. Esse é o importante. A dor, doutor, a gente fala no estresse, eu estou nesse momento, até tenho que confessar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, eu me sinto assim, me sinto com dor, não é? Especificamente, passei a noite hoje bem complicada, né? É bom esses depoimentos, porque eu estou aqui ao lado de um médico, não é? E muitas pessoas que estão me assistindo, minha esposa, por exemplo, a Miriam De Gasperi, né? Que vem de 2 acidentes, também com dores. Como suportar isso, doutor? Como ter esse nível, digamos assim, claro que a gente tem que procurar, logicamente, é óbvio, a cura, isso não tem nem dúvida, mas diante de fatores como, por exemplo, estou com dor, eu não tenho o medicamento, ou não tenho agora acesso ao médico, como buscar essa paz, essa paciência, para tirar esse nível de estresse que muitas vezes, por exemplo, vim para cá hoje, porque é um nível de estresse a dor. Eu sinto, e saí de casa hoje realmente com muita dor, agora, nesse momento, sinto a dor, mas eu vejo aqui a paz do doutor Jorge, e ele transmite esse tipo de coisa para a gente, já deixa a gente mais leve, doutor. Será que é isso que está faltando? É uma coisa muito do consciente? Como suportar isso, doutor? Essa é a pergunta. A dor, hoje, falar na parte contemporânea, assim, hoje a dor, nós temos que entender a dor do outro. Certo? Perfeito. Eu acho que esse é o fundamental, assim, e acolher aquele outro, porque, querendo ou não, cada um reage de uma forma. Nós não podemos pensar isoladamente, certo, Anjo? Porque uma dor localizada, obviamente, tem que procurar a origem dessa dor. Perfeito. O porquê que estou com essa dor. Por isso que temos que perguntar ao corpo, de uma maneira assim, não lógica, né? Mas perguntar o porquê que eu estou tendo essa dor, que fatores estão me levando a essa dor agravar, por exemplo, né? E tentar afastar os agentes causadores. Porque se está causando uma dor em determinada parte, perguntar o porquê estou tendo essa dor. E tudo é o pensamento, Ângelo. O pensamento é que vai fazer com que essa dor piore ou tenha alívio, certo? Todos nós temos dor. Todos nós temos dor física e emocional. Todos nós, humanos, temos dor. Mas o quanto, vou reiterar, o quanto nós reagimos a essa dor. Ou seja, o pensamento tem que ser elaborado de forma diferente. Porque, se formos perguntar quem não tem dor, praticamente inexistente. Só não comenta e não diz. Mas temos dor, Anjo. Todos nós, seres humanos, temos dor. Então, isso é importante. A questão estou fazendo excesso de coisas que estão me levando à dor? Estou levando excesso de situações que estão me culminando a me alimentar errado, a mudar minha maneira de ser para suprir aquilo, e eu vou ter dor física, emocional, seja como for, né? E a base, Ângelo, pensa assim, a base de tudo os bons pensamentos, são os bons pensamentos, as relações humanas entre pessoas adequadas, onde aquele ambiente é favorável para ti, né? Se nós estamos num ambiente que é nefasto, vai gerar cortisona, que na realidade é o nível de estresse que estamos praticamente em luta e fuga o dia inteiro. Esse é o mecanismo do estresse. Nós vivemos como se estamos sendo atacados e temos que fugir, ou eu vou ter que enfrentar. No trânsito, falou ao doutor, o carro buzinando, né? Ou seja, que nível de estresse aquilo está me gerando? É como se fosse um bicho querendo atacar a mim, se eu interpretar assim, né? Numa parte
irracional, digamos assim, ou inconsciente. Ou seja, deixa passar e fica adentrado a ti mesmo, né? Pensa no lugar que você está. Por isso que a atenção, Ângelo, a atenção plena é super importante. Porque existem os fatores adversos, fatores que estão ao nosso redor. Mas se pensarmos e estarmos atentos, obviamente, a todos os locais, mas com a paz, digamos assim, a paz de espírito, deixa passar aquela pessoa, diz, vai com Deus, vai, siga o teu caminho tranquilo, abre espaço. E eu também ando no trânsito, às vezes, Ângelo, um pouco mais acelerado, porque eu tenho que cumprir algumas metas de horário. É óbvio, nós somos humanos, mas o quanto eu estou atento e o quanto eu estou em sofrimento tem toda a diferença, né? O que nós não podemos gerar nem para nós e nem aos demais é sofrimento. Isso é importante. Se a pessoa não está em sofrimento, ela está bem. E se não está causando aos demais, está tudo ok. E se, talvez, falharmos, porque somos humanos, está tudo bem, pede desculpa, né? O que não dá é para fazer enfrentamentos. Eu acho que hoje o mundo não dá para enfrentar determinadas situações, a não ser a um nível muito extremo. Aí o animal vai reagir, a amígdala, né? A amígdala cerebral, luta ou fuga, é óbvio. Mas se tu puderes argumentar, puder conversar, puder redimir aquele fato que muito saiu inesperadamente até por uma defesa equivocada, energeticamente, porque hoje, na antiguidade, se falava a psicologia das massas. Hoje a gente sabe a influência energética das massas, das pessoas. Nós estamos sob influência cósmica. A gente sabe que as estações não são mais as 4 bem definidas. Então, estamos em mudança desde o solo, o alimento, pouca hidratação. Sabe que a mitocôndria, que é aquela parte muito importante da célula que me dá melhor imunidade, ela se recupera com água e respiração. A pessoa respirando adequadamente, tomando água, ali já é muita coisa salutar. Água com sal, ou um pouco de sal, aquele sal especial, o marinho, aquele mais tratado, ele é bom para a saúde, doutor? O sal marinho é praticamente o mesmo nosso, tá? Ele não existe ali, né? No solo não tem, aquele era para ser do vulcão, é bem assim, né? Então sai mais valor e não tem eficiência, tem que ser o sal integral. Esse sim. Integral na sal água. Integral. Perfeito. A água com o sal, a água é um condutor e o sal vai colocar a reação química, né? Perfeito. Ângelo, então, se nós fôssemos pensar a nível neurológico, tudo a reação. Nós somos reação química. Perfeito. Tudo é reação química. Tudo a nossa vida é reação química, tá? Então, se formos pensar dentro do eletro, ou seja, uma descarga elétrica, no neurônio. No neurônio é descarga elétrica. Nas terminações nervosas é químico. Então, tem que ter pouco, obviamente, com controle, para não subir tanto a pressão arterial, enfim. Mas, sim. esporadicamente, sim. Eu uso água com minimamente sal, assim, com como sal. Se fosse um soro de reidratação oral, só que o soro a gente usa um pouco de açúcar, né, também. E ele elimina também nas artérias, né, doutor? Uma série de coisas que se tem, que as pessoas muitas vezes A nossa vida é sangue, né? Praticamente o sangue que vai levar toda a parte química, né, para nossas células, enfim, através das artérias, veias, né, Ângelo? Sem dúvida. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui de algum ouvinte. Agora são 12h26. O pessoal que está na sua casa, lembrando que às 14h tem o Jogo do Brasil. E nós estaremos já a partir daqui um pouquinho. Saio daqui e já vamos direto lá para a Praça do Camelódromo, como é conhecida, não é? Aqui em Capão da Canoa, Praça José Agostinelli, tem nome a Praça José Agostinelli, né? Então vale a pena você conferir um imenso de um telão, vale a pena você LED, você tem uma imagem espetacular
não é? Pegando praticamente ali 2 ruas, não é? O pessoal fica sentadinho, tem a devida, o fechamento, enfim. Vale a pena, hein? Vale a pena. Um golaço aí da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, mais precisamente aí da Secretaria de Turismo. 2 da tarde, vamos para lá, vamos assistir. Leva a tua família, tem também lá o choppzinho, tem a água, tem comes e bebes, enfim. Essa questão de comes e bebes, doutor. Doutor Jorge Fernandes. Muita gente não sabe literalmente se alimentar, doutor. Os excessos vêm aí. O cara fica com uma adrenalina, ganhei tal coisa, fiz determinado negócio, vamos tomar uma cervejinha hoje, vamos tomar um chopp, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo outro, e acaba muitas vezes saindo, e aquilo acaba muitas vezes. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, enfim, essas questões, que é do autocontrole, né, doutor? É o livre-arbítrio, volto a comentar. Mas, determinado estágio da vida, digamos assim, a gente não precisa de praticamente subterfúgio nenhum para brindar e comemorar alguma vitória. E temos que comemorar as vitórias sempre, mesmo que curtas. Mas, de preferência, nunca os extremos. Eu sempre digo, até muda um pouco a frase, não tanto ao céu, não tanto ao mar. Agora eu digo, né? Antes era não tanto ao céu, não tanto à terra, né? Mas o caminho do meio, né, Ângelo? Ser comedido nas suas questões, né? E a maior questão alimentar que eu vejo é que, desde organofosforados, estamos terminando, digamos assim, com a larva, estamos terminando com todos. O que faz o solo melhorar e deixar um alimento com qualidade, um alimento mais, digamos assim, mais natural e também um alimento mais selvagem, digamos assim. Quanto mais sabor, ele tem mais eficiência. Senão nós estamos, às vezes, comendo por comer. E esse alimento modificado, desde o solo, enfim, isso não é muito bom assim. Infelizmente, a gente não encontra. E quando encontra um produto de valor maior, né? Mas ainda tu fazendo o básico, tu preparando o teu alimento, que é difícil, né? E comer mais cedo, evitar o sono, também recuperador, ele evita, né, grandes questões, mas ser comedido, Ângelo, e fazer um pensamento, sabes, assim, a hora do alimento é um horário sagrado. Eu vejo assim, e não só o agradecimento pelo alimento, mas por tanto que fizeram para chegar na mesa aquele alimento. Quantas pessoas ali foram envolvidas, que nem uma roupa. Quantos, né, envolveram para fazer, né? Então, a gente ter essa paz naquela hora da comida. Acho que é muito importante. Doutor Jorge, o seu xará é Jorge também, mas esse senhor é George, o nome dele é Jorge Fernandes. Esse é Jorge, não é o nosso amigo Jorge, que também está nos assistindo. Meu nome é Jorge. Meu nome é Jorge, um abraço para o Jorge Martins, grande parceiro, nosso padrinho aí, também do Laboratório de Comunicação. Mas o Jorge, aqui mesmo da Zona Nova, em Capão da Canoa, ele pergunta qual o tipo de alimento justamente para se trazer tranquilidade mais à noite, que não seja o pão. Fugindo fora o pão, as bolachas, enfim, qual o tipo de alimento que seria interessante para a noite, para que ele possa dormir bem? Porque, volta e meia, ele discute, não é? Aí com a sua esposa a respeito do tipo de alimentação. O alimento, eu penso assim, temos um corpo único, viu, Jorge? Um único corpo. E este corpo, ele prefere determinado tipo de alimento. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Esse é o princípio. Mas evitar, obviamente, sobrecarga pela noite, onde o fígado pela noite é que ele vai trabalhar.
certo? O fígado ele vai limpar, ele vai trabalhar, e de manhã vamos amanhecer mais disposto, um sangue mais purificado. Então, assim, ó, ainda os alimentos antioxidantes são melhores, tipo do Mediterrâneo. Também pode ter alguma coisa, tipo algo mais adocicado, não significa doce, né? Alguma coisa mais leve, tipo um chá. Evitar, Ângelo, assim, sobrecarga também, carne muito de noite, que pesa, querendo ou não, né? O cérebro ele precisa trabalhar um pouquinho de noite mesmo, que leve, ele tem que ter um sonho adequado, né? Então, assim, feijão, evitar de noite. Então, são mais leves. E de dia pode ser um pouco mais substância, assim, né? Até porque para nós ter energia durante o dia. E o pão, eu penso sempre um pão, pão é pão, o problema é esse. Eu sempre digo, não existe mais pão adequado. Né? Mas o pão, de preferência, que seja de uma farinha mais assim, mais purificada e integral, né? Mas que tenhamos um lugar que quase certeza que é um pão mais adequado. Doutor George Fernandes, como é bom ter um amigo aqui. Eu sempre agradeço muito a Deus pelos amigos, pelas pessoas queridas que nós temos. E quando eu falo no doutor Jorge, pessoal, eu não falo apenas no profissional, falo no amigo, mas falo também, essencialmente, no profissional que me curou, que trabalha com a gente, não apenas o físico, mas também o mental. E é um conselho que eu dou, uma dica que eu dou, uma orientação que eu dou para você. Vale a pena mesmo conversar com o Dr. George Fernandes. Aliás, o pessoal pergunta seguidamente, mas o endereço está aí, aparecendo, mas igualmente, doutor, sempre na sua clínica, localizado aonde? Avenida Paraguaçu, 1865, sala 809. É o edifício Linemar Business, do lado da prefeitura ali. Tem como errar, certo? aquele prédio Visual, maravilhoso, em cima da Visual. Qual é o andar? 809. 809 aí. Doutor Eliseu, daqui um pouquinho com a gente, doutor George Fernandes. Vou colocar aqui mais uma vez, antes de chamar o intervalo. Deixa eu botar o meu boné que eu ganhei aqui, do doutor George Fernandes, com ele sempre na cabeça. Vou fazer o futebol hoje lá com esse boné aqui, hein, ô Pelicioli? Fica legal, né? Tá certo. Depois, quando sai o doutor George, eu vou botar o boné ali do doutor Eliseu. Eliseu Santos. Cada agora, todo mundo vai trazer um boné para mim aqui. Não, brincadeira à parte aí. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Muito obrigado, Ângelo, meu amigo querido, meu irmão de sempre. Obrigado a todos por essa oportunidade. E lembremos assim, o estresse está aí na vida, certo? Mas vamos ter a permissão de nos adequar a tudo isso. Tudo isso e muito mais para você que está ligado comigo. Queremos agradecer mais uma vez ao Silvio Farias Barbosa. É o escritório do Silvio Farias Barbosa, localizado em Capão da Canoa, bem ao lado da Brigada Militar. Silvio Farias Barbosa com a gente, aí o prédio do Silvio Farias. Fim de semana, gente, fim de semana, aproveite o seu fim de semana, dia de semana. Vamos a Capão Novo. Em Capão Novo, você vai encontrar o Novo Point. O Novo Point está te esperando em Capão Novo, Novo Point, Mocotó. Olha que maravilha. Meu Deus do céu. Venha provar o melhor do inverno em Capão Novo. Novo Point, na beira-mar de Capão Novo. Tem feijoada. Nossa, que coisa tão boa. Tem tanta coisa boa. Novo Point em Capão Novo também. E é claro, o doutor George Fernandes é da terra dele, está localizado em Xangri-Lá. Você, de repente, vai fazer uma diferente com a sua esposa, com a sua parceira, com o seu parceiro, e vamos para o Motel Chamonix. O Motel Chamonix, aberto 24 horas para você aproveitar momentos inesquecíveis. Então, aproveite, vá lá para o Motel
Chamonix. Não tem mais imagem? Acabou? Vai estar certo, é o tempo de cada um, né? Tem que respeitar. Tem um cara bacana, Pelicioli, viu? É verdade. O nosso programa está demais, gente. Mas demais! Hoje vamos falar daquela polêmica. Daquela polêmica. Daquele rapaz que deixou de ser rapaz, ficou trans, concorreu agora ao evento no final de semana. E eu descobri uma coisa aqui, o Andrius Pelicioli, em primeira mão, vou dizer para vocês, os caras já ficam todo mundo aqui, né? Começa a falar de trans e tal, o Andrius Pelicioli, que tem o Andrius Pelicioli? Até desapareceu a imagem da TV aqui agora, né? Não, calma, ele foi patrão do CTG, ele foi patrão desse CTG, Quero, conhece a pessoa que concorreu, já, inclusive, foi o primeiro peão, né, Pelicioli, o primeiro peão jovem, né, que você é participante ativamente, lá do CTG Quero, em São Jerônimo. Aliás, um grande abraço àquele povo querido aí de São Jerônimo, ligado com a gente. Aliás, o prefeito de São Jerônimo está sempre com a gente, né? O Julião, um abraço para o Julião. Alô, Julião! Vamos trazer o Julião para o programa, Pelê. Qualquer dia desse aqui, bater um papo com esse prefeito, que é comunicador, viu, doutor Jorge? O Julião também é comunicador, é radialista, é apresentador. Já apresentamos aí Garota Verão, já fizemos e acontecemos muito aí com o Julião, nosso grande amigo. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguidinha. Experiência única. Quem sabe uma suíte com banheira, ou até mesmo nossa suíte com jaula para soltar sua fantasia. E na hora da fome, aproveite o nosso variado cardápio de petiscos e bebidas, incluindo uma seleção de espumantes. Mas se optar por pernoitar, peça um delicioso café da manhã para começar bem o dia. Motel Chamonix, sempre que der vontade. O doutor Eliseu Santos aqui comigo, vendo o comercial da Fornelone,
Aí disse assim, pá, aquela bananinha caramelada. Eu digo, não, banana não é o problema. Ele disse, a gente faz em 2 toques aqui uma banana. Eu gosto muito. Fornelone, que casa tão boa. Eu quero falar agora para você sobre uma coisa importante, a Agafarma. A Agafarma do meu amigo Jairo, também em Xangri-Lá. Xangri-Lá está demais. Lá reside também o doutor Jorge. Mas olha a Agafarma em Rainha do Mar. Rainha do Mar tem Agafarma, Xangri-Lá tem Agafarma, são mais de 500 lojas, mais de 240 municípios. E quando você está pensando, é que nem uma outra farmácia que anda por aí, quando você está pensando que tem a farmácia, já aparece a farmácia Agafarma aqui. Doutor Eliseu Santos. Estou só com um boné aqui do doutor Jorge, logo vai chegar o boné do Eliseu Santos aqui também. Tu sabe, Ângelo, que nós temos, a OAB tem um código de ética muito rígido nesse sentido, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiria fazer algo do tipo uma camiseta, um boné, né? A nossa publicidade ela é meio limitada, né? Se botar só o clínica, doutor, não aparece aqui o clínica nem nada. Está aqui o GF. Só as iniciais. Só as iniciais. Vou pensar nisso. GF. Aí eu vou botar Eliseu Santos. Bota, Eliseu Santos, o que é? Eliseu Santos, meu nome. ESS. É? Tive uma empresa de turismo alguns anos atrás, era ESS, Eliseu Santos da Silva. Falar em empresa de turismo, Pelicioli, vamos aproveitar e falar, porque hoje ele não veio, né? Mas amanhã com certeza vai estar com a gente o André para falar de Dindim. O André tem a sua empresa de turismo, gente, que é o maior sucesso no litoral, que é Acesso. Operadora turística, vá na Acesso, você vai viajar. Olha, eu quero trocar aqui dólar, o Mundaréu de gente está trocando dólar com ele lá, ó. Dólar, quer trocar, euro, enfim, estão mais baixas frente ao real, as moedas do Mercosul. Sabiam disso? Tem acesso à educação em movimento. Vá conhecer o que é isso, que projeto é esse. Entre outros, a Acesso está te esperando. Doutor Eliseu Santos. Hoje é segunda-feira, vamos começar Falar bem. do jogo, né? Jogo, isso. Vamos deixar lá para o final o jogo. Depois, doutor, vamos começar com a polêmica. Gente, final de semana todo, o pessoal só comentava semana passada a questão daquele rapaz, aquele menino, trans, que concorreu e ficou já em 2º lugar no estado do Rio Grande do Sul. Como prenda. O que o senhor tem a dizer a respeito, doutor, diante desta situação? O atual patrão do CTG, e o Pelicioli, que foi patrão desse mesmo CTG, o Quero, aliás, belíssimo CTG, diga-se de passagem, e com respeito a todos os tradicionalistas, ele falava o seguinte, ele disse para a imprensa, não é, Peli? Falou para a imprensa, gente, eu não posso, vocês não podem me culparem, porque a lei ela é muito clara. Ali não diz que o rapaz apresentou a documentação de mulher, feminino, e concorreu. Salvo o contrário, encaminhei para o MTG, ouvi o MTG e liberaram para concorrer. O que o senhor tem a dizer, doutor? Pois e agora, Ângelo? Os detalhes da lei, os detalhes do regulamento. A gente está vivendo um momento muito delicado, né, Ângelo? Tudo que a gente fala, tudo que a gente usa as redes sociais para fazer a livre manifestação do pensamento, hoje, imediatamente, tu é taxado. Né? Ou tu é preconceituoso, tu é machista, tu é homofóbico. Né? Então, é muito delicado essa posição que a gente tem aqui no teu programa, como figura pública, fala para o teu telespectador, que é muito bem informado, mas eu tenho também as minhas convicções pessoais. E eu fico triste quando a gente vê programas de entrevistas onde a gente vê pessoas dando as suas opiniões e a gente sabe que não é o que elas querem. Não é como elas pensam de fato, mas elas estão sendo politicamente corretas. Eu sou um pouquinho mais... Eu entendo que homem é homem, mulher é mulher, e a prenda, ela é a mulher gaúcha, é a figura da mulher gaúcha. Como eu posso dizer que esse rapaz se enquadra como figura da mulher gaúcha? Não posso.
Não posso. Não é nenhum tipo de preconceito. Eu tenho amigos gays, tenho amigos, mulheres que se acham, né, mais homens, homens que se acham mais mulheres, que nasceram e ali na adolescência não se identificaram naquele gênero que elas nasceram. Perfeito. Né? Respeito e convivo e acho super salutar. Mas tem coisa que não dá, né? Daqui a pouco vai vir um peão, né? Uma mulher que não se identificou como mulher, se identifica como homem, concorrer a peão. Como é que esses peões, né, vão se sentir? Eu acho que talvez se nós estudássemos uma possibilidade e algo em paralelo para que elas pudessem se enquadrar melhor, ok. Agora dizer que um homem nasceu homem e depois primeira prenda, nasceu mulher e depois não sei qual é o termo que se usa no MTG, peão farroupilha. Agora o Pelicioli nos ajudou, né? Conhece tudo. Vai vir aqui, aliás, esse cara, eu vou te contar, é o Coelho Bing Bing, ele está lá, está aqui. Sabe tudo, né? Tem que botar um microfone para ti ali, uma câmera, Pelicioli. Porque tradicionalismo ele conhece, realmente falando. Conhece. O cara foi patrão do CTG, foi professor de dança, conhece esse rapaz, 25 anos de idade. Tem esse menino, esse rapaz, né? O que eu acho, Ângelo, alguns anos atrás, né, nós tínhamos dificuldade para entrar no CTG se não estivéssemos pilchado a rigor, a caráter. Isso não tem muitos anos atrás. Eu sou contra. Sou contra. Por um lado, não dá para entender, porque isso é questão da lei. Não é? Eu fico me indagando. Algumas coisas pode, outras não pode. Por exemplo, concorrer a menina não pode ter filhos. Mas eu tenho filhos, não pode concorrer. Então, são coisas assim na legislação. Peli, você pode me corrigir se eu estiver errado aí, mas está ali, na legislação, o MTG não permite. Então, é questão só da lei, da mudança que, de repente, a gente poderia ter, né, doutor? Eu acho que nós temos, Ângelo, eu como advogado, né, a gente viu, na realidade, nós acompanhamos nesses últimos anos, uma flexibilização das leis. O que era realmente proibido alguns anos atrás, hoje já se permite. Nós estamos em constante evolução. Que bom, né, doutor? Não ficamos estagnados. Nós evoluímos, o nosso corpo evolui, a nossa mente evolui, as relações interpessoais evoluem. Então, as leis precisam se adequar àquele momento, àquele retrato, naquele exato momento. Como é que a sociedade está naquele exato momento? Então, as leis precisam se adequar, né? Nós vimos agora, hoje pela manhã, inclusive, encontrei uma postagem no meu celular sobre a questão do nosso presidente da OAB gaúcha, se manifestando. Lamáquia. Né? O Lamáquia. Nós temos a matéria, inclusive, aí, Peli. Coloca aí para nós, eu acho que tem pelo menos a foto aí do Lamáquia. Daqui a pouco ele vai colocar Lamáquia, o presidente da... eu acho que na produção, de repente, a Miriam acho que enviou para você, mas daqui um pouquinho a gente vê isso aí. Mas o fato é o seguinte, essa é a próxima pergunta, me desculpe interrompê-lo, doutor. Eu me antecipando, né? Não, mas correto. É porque realmente chama a atenção quando um presidente de uma entidade como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados, ele abre o seu coração, e abriu literalmente, como se diz na gíria, o verbo, em dizer que as pessoas não estão confiando mais. Que coisa, doutor! Nós não quero usar a fala, quem sou eu, né, para usar a fala do presidente da nossa OAB regional. Não é isso. Mas nós já colocamos aqui, em momento bem anterior, exatamente isso. Exato. Né, falamos já sobre isso, que antigamente, alguns anos atrás, a gente via o STF como última ratio. Então, o STF é o que dava o último canetaço, a última instância. A partir do momento de uma decisão do STF, não tinha mais como recorrer de nada. Perfeito. Ok. Mas a gente não via o STF tanto nas mídias. Agora o STF, sabe, posições contrárias a tudo, não pode falar com eles no aeroporto, né, naquelas salas VIPs que eles têm, né, que é o Poder Judiciário, inclusive, foi vetado há pouco tempo, Poder Judiciário. Claro que não na Justiça Estadual, na Justiça Federal, mas na Justiça do Trabalho, quando eles quiseram adquirir por um
monte de dinheiro, uma sala VIP dentro do aeroporto, né? Por quê? Porque eles não queriam ser incomodados pelas pessoas, né? Então, essa mídia massiva em cima do STF, o STF ele tem que fazer um trabalho, sabe quando tu olha lá, tá tudo feitinho, tudo bonitinho, mas tu não sabe quem fez, né? Eu não preciso limpar a cidade, fazer uma boa gestão, como esse nosso atual governo. Esse nosso atual governo gasta milhões em propaganda para dizer que fez aquilo que nós colocamos eles lá para fazer. Não precisa dizer que fizeram. Então, é todo dia, é uma campanha massiva. Então, é o poder atual, independente de partido. É o poder atual usando as ferramentas que estão à sua disposição para fazer propaganda de si mesmo, né? É que nem eu sou pago para divulgar, eu não preciso estar postando nas redes sociais. Ai, mais um cliente satisfeito, mais um imóvel regularizado. Respeito quem faça, eu não faço. Situação bem conflitante nós temos aqui nesse país, nesse estado, as coisas que estão acontecendo. Vi uma professora do estado ainda hoje falando a respeito dos uniformes que nós recebemos, os professores receberam. Uns acham feio, outros acham muito, mas a qualidade é... Sabe? Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, mas agora vocês têm tudo certo, tudo tranquilo, mas ficamos indagando a série de perdas, principalmente professores do Estado que tiveram ao longo de tantos anos, e os excessos em mídia, não é? Sim. E em coisas que são, digamos assim, não digo supérfluas, mas desnecessárias para alguns momentos, em detrimento de outras. Né, doutor? E agora se encaixa o que eu acabei de dizer, independente de partido. Nós temos, em nível federal, uma mídia absurda, e nós temos também em nível estadual. Nós temos um governo estadual que usa bastante a mídia e deve gastar algum dinheiro com isso para fazer propaganda, dizer que está fazendo aquilo que a gente colocou eles lá para fazer. Né? Mas em época de eleição, né? Nós estamos vivendo se acentua muito mais ainda em época de eleição. Né? Então, eu quero... A Corsan, por exemplo, com todo respeito à Corsan, mas ela está dizendo que vai fazer, em poucos anos, décadas de saneamento básico. Está aparecendo na imagem aí que o Peli nos coloca, o Peli coloca para a gente aí, o presidente, né, o Lamacchia, falando nessa matéria sobre essa questão. Puxa, o presidente... Agora eu tento imaginar toda a diretoria, os advogados, o que falam. E tento imaginar, lá em Brasília, doutor, como é que não deve estar aquilo lá em Brasília? Fervilhando, doutor, fervilhando. Começo de conversa, eu acho que os ministros do STF não precisam estar nesses programas de auditório, né, porque ali eles vão ser perguntados, vão ser questionados por algumas decisões que não foram levadas ainda a plenário. Então, ministros, fiquem dentro do STF, né, julguem causas, porque o Supremo Tribunal Federal, a função básica é exatamente isso, é o direito constitucional, tá? Então, quando o meu direito constitucional está sendo tolhido, está sendo retirado da sociedade, ali entra o STF. Mas eles estão julgando coisas, né? Eles estão se achando donos da lei. É incrível o que está acontecendo nesse país. E por falar em Brasil, daqui um pouquinho mais, doutor, nós Estou muito otimista. Está otimista? Estou otimista, principalmente em relação, não ao time que iniciou, né, mas essa última apresentação que nós tivemos contra a Escócia já me deixou um pouco mais tranquilo. Eu acho que a gente tem o Japão aí como uma seleção que progrediu muito nos últimos anos. Né? São rápidos, são ágeis, né? Não existe mais seleção boba. Olha o que o continente africano está fazendo nessa Copa do Mundo, né? Impressionante. Está deixando marcada na história a passagem deles. Então, vamos tomar cuidado, não vamos subestimar. Vamos fazer jus aos nossos milhões, né? Salários dos jogadores de futebol, o que é isso, né? Pelo amor de Deus. Que isso? Um jogador de futebol, só um jogador de futebol, se pegasse o seu salário, quantas escolas não faria, né? Um avião que um jogador de futebol está comprando agora, há pouco tempo, ou já adquiriu,
quantas escolas não seriam feitas com o preço de uma única aquisição ou uma única cobertura em Balneário Camboriú. Então, vamos entrar lá e vamos vestir a camiseta. Imagina, são 200 e tantos milhões de brasileiros torcendo por nós. Eu fico imaginando se eu pudesse, eu não posso, né? Nunca fui um jogador de futebol exímio, né? Jogava aqueles futebolzinho de escola, mas se eu pudesse ganhar perto disso e tivesse 200 e poucos milhões de pessoas me assistindo, Ângelo, que honra que seria, que orgulho que seria. Então, façam jus a esses milhões de brasileiros que vão parar o Brasil hoje para assisti-los. Uma questão cultural. Que bom que o doutor Jorge Fernandes também está aqui com a gente, nos assistindo, nos prestigiando nessa entrevista. Uma honra, né? Uma honra, né? Mas, questão cultural. Cada jogo do Japão, começa a partida, os japoneses são metódicos, não é? Nos vestiários, eles ficam ali, preparados, fazem aquela oração, aquela coisa, aquela, né, importância de mentalização para entrar em campo. Lá, os torcedores, a mesma coisa. Termina o jogo, sabe aqueles copinhos, aquelas bandeirolas, sujeira toda? A torcida japonesa, gente, fazem a limpeza, eles limpam. Tem várias matérias aí no YouTube, enfim, nas redes sociais, mostrando como eles são organizados. Lá nos Estados Unidos, terminou a partida, o jogo do Japão, os torcedores, ou grande parte dos torcedores, começam a fazer a limpeza. Mas que coisa, doutor, que no vestiário é outra cultura. Mesma coisa, é outra cultura. Visão. E aí a gente chega no Brasil, chega em Capão da Canoa, onde o nosso turista senta, toma o seu chimarrão, faz o seu lanche, toma a sua cerveja e levanta e não leva nada. Todo o lixo que ele produziu fica naquele mesmo lugar. Ainda bem que a gente teve uma administração, pelo menos isolada, estou falando deste ano especificamente, todos os dias, cedo da manhã, estava aquela equipe limpando a nossa beira-mar, se preparando para novamente o turista ir lá e fazer a sua sujeirinha, né? Como nas praças que a gente tem, ali mesmo na frente do Mosquete, todos os dias que eu levo a Antônia, eu estou ensinando a Antônia a recolher papelzinho de bala, papel de bolachinha recheada, que os alunos sentam nos bancos ali e deixam, e ali fica ali, está tudo certo. Está tudo certo. Questão de né? E falando em limpeza, Ângelo, aproveitar esse horário, esse nosso espaço aqui. Hoje pela manhã eu mandei algumas fotos para a Secretaria de Obras, novamente no entorno ali da Praça da Zona Nova, e uns 15 minutos depois, 20 minutos que eu mandei umas imagens e um áudio para a Secretaria de Obras, me ligou o Joian, que trabalha na Secretaria de Obras, perguntou, Eliseu, eu reconheci a tua voz aqui, é tu? Conversei com ele, não, fica tranquilo, a nossa equipe já está em deslocamento. Eu passei para lá, na vinda para o estúdio, passei lá e já estava tudo limpo. Então, aqui o meu agradecimento à Secretaria de Obras, independente de qualquer outra coisa, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui pró-governo, mas toda vez que eu preciso, eles estão me atendendo. Então, eu fico muito grato. E outro, Ângelo? Pois não. Não, é só vendo aqui, Sim. Me enviado, dentro disso, é bom se pudesse fazer esse contato com ele, eu vou pedir essa gentileza. Claro. Através de duas amigas, que o senhor conhece muito bem, a Cláudia, não é? A Claudinha, olha só aqui, ó, elas estão falando aqui... Tem alguma demanda? A demanda é na Rua Paraguai, ali passando ali o Jardim Beira-Mar, sim, na sequência, que mexeram ali na rua e ficou uma coisa, tá? 3, 4 dias já não estava legal, e agora está virado numa coisa. Andaram mexendo ali e passou a máquina por lá, então... Eu acredito que com esse teu comentário aí já vão providenciar, acredito que sim. Ângelo, Cíntia, em seguidinha, tá bom? Cláudia, em seguidinha, doutor Eliseu aí vai hoje à frente. Ângelo, eu deixei umas imagens com Peli na chegada, perfeito. Tá? Umas imagens, porque nós temos em Capão da Canoa imóveis de milhões de reais. Perfeito. Nem todo mundo tem acesso. Nós precisamos também pensar em fazer imóveis que as pessoas consigam adquirir, consigam comprar, preços mais populares.
Então, eu trouxe uma situação lá em Capão Novo, no posto 6, um terreno de esquina, regularizado, não é invasão, com IPTU em dia, Olha um terreno aí, de 12 por 25, muito próximo do mar, tá? Com piscina, com cascata, uma mobília modesta, mas tem uma mobília básica. Vou te dizer o preço, tu não vai acreditar, Ângelo. Quanto? 150 mil reais. Com piscina, com tudo ali, hein? Com piscina, cascata, Esquina. geladeira, cama, fogão, máquina de lavar, perto 150. da praia, 150 mil reais. Com documentação, IPTU em dia, terreno fechado, gramado, por 150 mil reais. Isso é de uma, eu advogo para ela, é de uma cliente minha, que tem uma demanda, uns problemas para resolver, e a gente está com esse preço diferenciado. Então, para o teu público dar uma olhadinha e pensar. A título de investimento, Anjo, se tu quiser locar este imóvel, tu fatura entre 25 e 30 mil reais na temporada. É verdade. Só aí já compensa. Com certeza. Doutor Eliseu Santos, muito obrigado mais uma vez. Qual é o Prazer. placar para hoje? Dá para dar um chute? Eu vou dizer que vai ser 3-1 para o Brasil. 3-1. 3-1. 3-1. Doutor Jorge Fernandes, aproximadamente, qual é o placar? 1-1, vai dar empate. Meu Deus, vamos para a prorrogação. Aí quer me matar. Prorrogação e pênalti. Esse é... E aí, Peli, quanto? 3-2. 3-2. Olha, eu acho que... É um bookmaker. Acho que o Brasil ganha, mas não vai ganhar com um placar muito elástico. Muito elástico. Não, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos esperar. 1h, daqui um pouquinho mais, estamos saindo, já passamos da 1h, né? Seguidinha, estamos indo para lá. O pessoal pode ir para a praça, ali do Camelódromo. Tem um telão fantástico lá e vale a pena, vamos torcer pelo Brasil aí. Muito obrigado, doutor Eliseu. Eu que agradeço o espaço. Até a próxima. Vamos lá, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta com mais uma edição do programa Alô Comunidade. Tchau, tchau.